Olá pessoal, essa é a nossa primeira videoaula de violino. Eu sou o professor Marcos Piccioli. Sejam todos muito bem-vindos. Nessa primeira videoaula nós vamos conhecer as partes do violino, vamos aprender a achar as notas no braço do violino, vamos aprender também a fazer marcações para termos uma referência e também vamos aprender a posição correta da mão esquerda. Também vou ensinar a afinar o violino. E essa música de fundo, tá, será uma das músicas que vamos aprender mais à frente. Tá? Se chama Over the Rainbow, Além do Arco-Íris, de 1970, filme muito conhecido aí, o Mágico de Oz. E mais uma vez sejam todos muito bem-vindos. Vamos lá. Vamos conhecer as peças do violino. É construído por mais de 35. Então nós temos aí tarraxa ou cravelhas. Antigamente se chamava cravelha, e referindo-se a violino, até hoje é acostumado a falar assim, que tarraxa se usar também nos instrumentos populares, violão, cavaquinho. Então instrumentos clássicos aí se fala mais cravelhas. Nós temos aí tampo, que é onde ressoa a vibração do violino. Entre um tampo e o outro vai se formando a caixa aí, onde amplifica o som do violino. Estandarte, é onde prende uma das pontas da corda. Voluta ou cabeça, sonoramente ela não tem função nenhuma, é apenas estética mesmo, como se foi fabricado assim há muitos anos atrás. Até hoje se manteve dessa forma aí, questão de estética, Pestana, é uma madeira mais rígida para aguentar onde se apoiam as cordas, para aguentar a vibração das cordas sem perfurar a madeira, sem desgastar. FOS, que são duas aberturas no tampo, aonde sai o som de dentro da caixa, dentro do tampo, para o som se espalhar no ambiente. Microafinador, os microafinadores são esses pequenos parafusos, onde a gente faz uma afinação mais refinada, quando a diferença é pouca, muito usado também quando está em meio orquestra ou numa apresentação, é bem mais rápido, e preciso estar afinando por esses microafinadores. É claro que em distâncias grandes nós temos que usar aí a tarraxa ou cravelhas, Queixeira, o nome próprio já está dizendo, onde se coloca o queixo, O violino, ele não fica preso pela mão, sim entre o queixo e o ombro, A mão ela tem que ficar solta para estar fazendo as notas aí, livre para estar fazendo os movimentos do violino, Principalmente fazer o vibrato, que muito lá para frente não está aprendendo aí a fazer o vibrato. Botão, tá? Nessa figura aí não apareceu o botão, mas vou mostrar aqui a vocês, Tá vendo aí, o botão? Esse botão é da onde ele vai ser laçado aí por um fio de nylon, tá? Mas parece um fio mesmo, Que segura o estandarte, Prende o estandarte, tá? Depois do botão temos cavalete. Cavalete é uma madeira maciça, aonde se apoiam as cordas, e a função dela é transferir a vibração da corda para o tampo,
o tampo vibrando, né? Vai amplificar o som na caixa, da onde o som vai sair por esses F e se espalhar pelo ambiente, tá? Então é dessa forma aí que é feita a acústica do violino, né? Espelho é onde nós fazemos as notas musicais do violino, e ele é uma madeira mais rústica, mais rígida, né? Que é para aguentar o golpear dos dedos na corda sem perfurar essa madeira, né? Assim como a pestana, tá? Não sei se os dois é do mesmo material, mas geralmente é ébano, né? Ou pau de ferro, né? Que são feitos tanto a pestana quanto o espelho. Portanto, que tá na cor preta, mas alguns que, né, são pintados, tá? Que não são essa madeira. Geralmente os violinos muito caros, né? Que são usados essas madeiras porque é uma madeira cara, né? E está em extinção. Então é difícil você ver um violino com ébano ou com pau de ferro. Então se coloca uma similar, né? Na pestana você vai ver esse pau de ferro porque é um pedacinho pequenininho, né? Então agora para o espelho já se usa um pedaço da madeira maior, né? Então é difícil você ver um violino que realmente se use essa madeira específica, né? E o braço, que é aonde se apoia o espelho, né? E liga o corpo do violino com o braço e o restante, né? A voluta, né? Restante do violino. Tá? Essa é a parte interna de um violino. Então, vocês vejam aí que nós entramos dentro do violino. Olha que legal aí, né? Se eu não me engano, essa imagem aí é até de um violoncelo, tá? Mas a forma estética é a mesma, né? Pode ter uma coisinha ou outra aí da estrutura que pode ser diferente, mas na sua maioria é muito parecida, né? Dentro dessa parte interna do violino, nós temos uma peça que nós chamamos de alma, tá? Então a alma do violino é um palito cilíndrico da grossura de um lápis. Então olha ele aí, ó. Tá vendo aí, gente? Né? Então, que se apoia entre os dois tampos e a sua função é transferir a vibração sonora de um tampo para o outro, pois as cordas através do cavalete se apoiam apenas no tampo superior. Então, sem esse palito cilíndrico, né, que nós chamamos de alma, o tampo de baixo ele não vibraria, né? Então o som não se espalharia pelo ambiente, né? Ficaria de um lado só, né? Não ficaria um som tão bonito. Então por isso que ele é chamado a alma do violino, né? Porque ele ele espalha a sonoridade pelo corpo do instrumento e também porque dependendo do local que ele é colocado, né? Geralmente ele vai estar na direção do cavalete, né? No meio do violino, mas dependendo do agrado do músico, né? Da forma que ele toca, vai ser na parte de cima, quando mais usado para as notas agudas, ou embaixo para as notas mais graves. E no meio ele fica intermediário entre essas regiões aí, que é o mais usado, né? Todo violino é comprado e vai vir com a alma aí no meio dele, tá? Que é o comum. Agora nós vamos falar das cordas. Então nós temos aí 4 cordas no violino aí. Uhum. E antigamente elas eram feitas de tripa de carneiro, né? Tirava um som rasgado de couro, né? Ainda se é usado raramente em algumas regiões, como no Nordeste, né? Nós temos a rabeca, que é muito parecido com o violino, né? A diferença é que é feita mais rusticamente, né? Em uma única madeira só para fazer a caixa, né? Diferente do violino, que são divididos em vários pedaços de madeiras que são emendados, né? Para se formar o corpo dele.
né? E a rabeca se usa um único pedaço só para se fazer a faixa e o tampo. Aí as cordas são de tripa de carneiro, né? Mas o violino tradicional, eu já tive a oportunidade de presenciar artistas de rua tocando e conseguindo tirar um som de couro rasgado do violino, né, com a mudança do arco, né, que é um arco em vez da crina, se era uma tripa esticada que tirava o som de couro, né. Lembrando que a maioria desses materiais hoje é sintético, né, mesmo com a aparência de tripa, um arco, por exemplo, é uma borracha, né, e tira o mesmo som, tem a mesma aderência, né? Assim como a crina de cavalo, a maioria dos arcos, vocês vão ver um material sintético, né? Ele imitando a crina de um cavalo. Mas a parte de arco nós vamos deixar para outro vídeo, outra aula, porque tem muita coisa para se falar nisso. E vamos continuar aqui nas cordas, que as de hoje, tá, são de aço cromado, né, de material sintético, né, é um material sintético que é revestido com uma fita metálica de alumínio, de níquel ou as melhores de prata, tá? Então nós temos essa diferença aí, a diferença de preço também à medida que o músico vai melhorando, né, se pede um material melhor também, tá? Então nós temos essa diferença de material aí, e tem também cordas completamente de aço, tanto a parte interna quanto o revestimento, que são para estilos específicos, né, como rock, country, né, ele tira um som metálico, estridente, tá? E essas nossas cordas tradicionais, elas são material sintético por dentro que tira um som mais suave, né? Principalmente em orquestra, né, que você não tem como você usar ali tirar um som metálico ali, são vários violinos, todos têm que ressoar com suavidade, né? Então, essa é o revestimento aí, material que se é fabricado as cordas, né? E nós temos aí a primeira corda, que se ressoa a nota Mi, tá? A segunda é o Lá, a terceira Ré e a quarta Sol, tá? E é importante gravar essas notas, porque além de precisar para achar as notas no braço do violino, vamos utilizar ela também para afinar o violino. Você tem que saber qual nota, aprender a afinar. Então isso aí é importante vocês gravarem, tá? Tem que decorar o nome das cordas e a ordem, tá? Então, da mais fina para mais grave, tá? A primeira corda é a Mi. Ah, mas tem vários Mis. Sim, mas aqui, ó, nós temos ela aí, essas notas aí no pentagrama, para quem já está estudando teoria musical, né? Então, dá para se perceber aí a altura de cada uma delas, tá? Para não confundir e não arrebentarem a corda na hora de afinar, tá? A confusão da altura pode provocar aí na hora de afinar. A corda do violino é frágil, né? Qualquer coisinha arrebenta, é muito fácil arrebentar. Para quem está iniciando aí a afinação, é muito difícil fazer essa afinação, tá? Nesse período de pandemia, tá difícil do aluno ter o contato com o professor para fazer os ajustes ao instrumento aí. Então essa parte de afinação aí nós temos que aprender, tá? Principalmente porque é um instrumento que não pode ser lavado, você não pode desinfetar, você não pode passar álcool, não pode jogar água, né? Nem óleo nenhum, né? A madeira ela, né, absorve a sujeira, acaba, né, ficando ali guardada. E nesse período de pandemia aí, nós temos que aprender a afinar para evitar de correr o risco de se contaminar. Tá?
Então vamos aprender a fazer a marcação dos braços do violino. Então, marcação do braço é diferente dos instrumentos que possuem espelhos dividido em casas por trás, como um violão, um cavaquinho, né? O violino precisa de prática para alcançar uma percepção apurada e acertar as notas com precisão. Por isso, nessa matéria vamos dar algumas dicas de como criar a marcação no violino, que serão suas guias para encontrar todas as notas ao estudar sem criar vícios errados durante seu desenvolvimento no instrumento. Como fazer a marcação no violino? Agora que o seu violino já está afinado, a afinação de violino eu vou mais na frente do vídeo ensinar, tá, gente? Para não misturar os assuntos, vamos seguir adiante. Vamos fazer a primeira marcação. Para isso, vamos precisar apenas de alguns pedacinhos de fita crepe e um afinador. Tá? Você pode utilizar aplicativos de afinação, caso não tenha um afinador. Pode instalar um app de afinação aí no celular. Tá? Mas na frente eu vou estar indicando um aí, né? Para fazer a primeira marca, conte 2 dedos a partir da pestana e fixe a fita usando a corda Lá. Com base, a fita deve ficar no exato ponto onde você aperta a corda contra o braço do violino. Tá? Mas essa marcação aí ela não é exata. Então, nessa marcação aí, essa corda que é a Lá, tem que dar, apertando aí a nota C. Tá? Então, como a fita crepe, ela facilmente, você vai soltar ela do lugar, você vai tirar e vai chegar ela conferindo no afinador mais para frente, para trás, né, até ela ficar no ponto exato aí, tá? Então a gente conta 2 dedos aí, mas não é uma referência exata, porque a distância entre a pestana e o cavalete, né, ela varia, porque à medida que as cordas vão sendo esticadas, o cavalete vai para frente, vai para trás, também pode não estar no ponto exato, tá? O ponto exato do cavalete, né, é entre as marcas do F, tá? Vendo aqui, ó, o F aqui, ó, ele tem um cortezinho aqui, ó, no meio do F, né? E essa é a posição que deve ficar o cavalete, tá? E também os violinos têm tamanhos diferentes, né? Então essa medida iria variar. Então, e os dedos também são de tamanhos diferentes, né? Então fica difícil aí de dar uma medida precisa, tá? Eu gosto particularmente de marcar o dedo no afinador e marcar com lápis. Tá? Depois que eu marco as 3 posições aí com lápis, eu venho colocando adesivo. Por que as 3 posições? Porque para iniciante nós não usamos a 4ª posição, que é o 4º dedo mínimo. Tá? Vai levar um bom tempo para começar a trabalhar o 4º dedo. E as notas do 4º dedo nós achamos nas cordas soltas. Tá? Então, enquanto estiver tocando corda solta, não vai haver a necessidade de utilizar o 4º dedo, tá? Que é o dedo mínimo, né? Ele é muito fraco, né? Vai levar um tempo para ele ganhar força aí e vocês conseguir desenvolver a habilidade deles, né? Quando nós chegamos a colocar o 4º adesivo, temos que estar tirando o primeiro, tá? Essa primeira nota a gente já tem que estar utilizando a percepção para estar acertando ela, tá? E gradativamente os outros adesivos vai saindo, à medida que a gente vai evoluindo, vai aprendendo, né? Os adesivos vai saindo e a percepção vai ajudando a colocar os dedos na posição certa, tá? Porque não existe uma posição exata, ela vai variando de acordo com a posição do cavalete, da corda e diversos. Então não existe, aqui é essa nota, né? Ela vai variando, então a percepção. O violino é um instrumento que usa a percepção para acertar as notas,
E isso leva um tempo para desenvolver essa percepção. Por isso que usamos essa marcação. Tá? Não tem para onde fugir, né? Dessa forma. E demora um pouquinho para se livrar desses adesivos aí. Tá? Vocês observem que o meu instrumento eu não uso mais adesivo, né? Mas a transição é difícil e demorada, tá? Porque à medida quando você passa a não usar os adesivos e corda solta, né? Você vai tendo dificuldade de tocar afinado, né? Vai dando até a vontade de retornar e continuar tocando com corda solta, porque vai levar um tempo para você se adaptar a essa transição, né? De você estar utilizando a percepção. E esse tempo com adesivo é o tempo que o músico, o estudante, tem para desenvolver a percepção. Tá? É a característica desses instrumentos, né? Então, esse adesivo da nota Mi, tá? O quarto adesivo, não vamos utilizar, esquece eles, tá? Essas notas aí vocês têm em corda solta, não há necessidade, tá? Só 3 adesivos que vamos utilizar. Observe aí que na nota Lá, nota Ré, está representado por letras aí, porque alguns afinadores, né? A nomenclatura é para instrumentos populares, como violão, cavaquinho, teclado, que são representados por letras, né? Eles trabalham com cifras, esses instrumentos, e esses estudantes já estão acostumados com as letras, com as cifras, né? Seguimos adiante aí, ó, fita crepe aí para quem não conhece, não comprar a fita errada, tá? E danificar o seu instrumento, tá? Quarta corda, nós temos aí solta a nota Sol, primeiro adesivo Lá, segundo adesivo Si, terceiro adesivo Dó. O próximo adesivo nós encontramos a mesma nota na corda solta, então não precisamos utilizar o próximo adesivo. Aí que nós temos o Ré na terceira corda solta, Mi, Fá sustenido, tá? Eu aproveitei, né? Poderia ter colocado o Fá natural, que fica entre o espaço entre um adesivo e outro, né? Mas eu aproveitei colocar o Fá sustenido porque o primeiro exercício aí que nós vamos desenvolver aí no violino, né? O segundo, né? É a escala de Sol. Tá? Então, escala de Sol tem Fá sustenido, nós vamos passar por essa nota. Então, já coloquei ela aí para vocês, tá? Sol, próxima nota, nós achamos na corda solta, não precisamos daquele adesivo, então nós temos aí o Lá solto aí, ó, na segunda corda. Si, o Dó, veja bem, fica antes do segundo adesivo, ó, fica entre um espaço e outro, tá? Pode-se dizer no meio, tá? Desse espaço, tá? Então nós temos aí o Dó, Ré, o terceiro adesivo, Mi solto, Fá sustenido no primeiro adesivo e acima do primeiro adesivo, ou antes do segundo, né? Nós temos aí a nota Sol, tá? Aí já completamos aí a escala de Sol, né? Que é um dos exercícios que mais à frente nós vamos estar fazendo aí no violino, tá? Beleza. Então, agora os números dos dedos, né, da mão esquerda, que é a mão que toca no espelho do violino, né, que prende as cordas. Né? Então, nós temos aí ó, o dedo 1, 2, 3 e 4. Gravem esse número, porque eles vão serem usados na nomenclatura aí para tocar as notas no violino. Tá? Vai estar sempre o número do dedo embaixo aí, o dedo que você vai ter que executar aquela determinada nota. Tá?
mão esquerda, pontos de contato e posição. Então aí nós temos aí a imagem aí mostrando entre o braço e a mão é uma linha reta, tá? É muito comum segurar o violino no início com o pulso, né? Demora um tempinho para desenvolver a musculatura do maxilar, o ombro, né, que machuca muito, principalmente para as crianças, mas isso é matéria de outra aula, né? Então é muito comum adquirirem vícios. Depois de muito tempo, acaba tendo que usar ferramentas para, né, perder, né, como vocês estão vendo aqui na imagem, né? Outro exercício aí, ó, para evitar de segurar o violino com o pulso, né, de estar dobrando o pulso, né? Então, terem muito cuidado com esse vício de segurar o violino com o pulso. À medida que a gente vai exercitando, a musculatura ela vai desenvolvendo. Posição correta dos dedos, ó. Polegar na reta do adesivo, do primeiro adesivo, né? Tem uma pequena variaçãozinha, né, dependendo do tamanho da mão, tá? E o osso, essa dobra do osso aqui que tem na palma da mão, né? Esse. Aqui, ó, tá dando para vocês verem aí, ó, essa dobra aqui, ó, é ela que pega na pestana, tá? Certo? Então vamos agora à afinação do instrumento. A importância de afinar o violino antes de estudar é de garantir que os dedos irão tocar afinados ou próximo à nota desejada, pois o violino é um instrumento que exige da percepção auditiva e o estudo sem afinação pode prejudicar essa percepção, né? A pessoa que acostuma a estar estudando com o instrumento desafinado, ele vai lesionando a sua percepção, né? E depois é difícil, né, a gente tratar, né, essa lesão da percepção. As cordas do violino são frágeis e delicadas, principalmente a primeira corda Mi. Por isso, os microafinadores, que foi acrescentado nos últimos tempos em um instrumento tão antigo e o que menos sofreu modificação, permanecendo quase igual ao que foi no passado, né? Então, de todos os instrumentos, é o que menos sofreu modificação. Uma das coisas que foi acrescentado justamente é essa os microafinadores, né? Tá vendo aí? Essas tarraxinhas aqui, né? Isso facilita muito a afinação para pequenas distâncias, né? É natural que as cordas afrouxem devido à dilatação, com exceção sob queda de temperatura natural ou por ar condicionado. Às vezes, né, a gente pode ir tocar num lugar, né? O ar está logo em cima do violino, caindo aquele ar frio, isso vai causar dilatação da madeira e, né, acaba modificando a afinação. Isso aí é uma coisa a se atentar, que também que não devemos chegar atrasado a uma apresentação, né? Devemos chegar cedo para o instrumento se adaptar à temperatura do ambiente, né? E na hora de tocar ele não sofrer esse choque térmico aí, provocando essa dilatação no instrumento. Então, na figura ao lado, mostra que quando alcança-se uma afinação aceitável, o ápice sinaliza com a cor verde. Um instrumento regulado e afinado com a frequência raramente seria a da nota, podendo assim ser facilmente regulado pela fixa, né? Podendo regular a corda com a variação entre meio tom e um tom. A fixa é como nós chamamos os microafinadores, tá? São chamados de fixa, tá? Então,
Você veja só, aqui nós temos aqui na imagem de um afinador, que é o que eu recomendo, né? Vou colocar o nome dele aí depois, né? Sound alguma coisa, né? E o ponteirinho dele aqui está constando que está afinado, mas não está totalmente no meio, tá? Mas para quem está iniciando aí, conseguindo colocar no verde já tá bom, tá? À medida que vocês vão pegando a prática, vai conseguir botar no zero aí, conseguir deixar bem afinado. Lembrando que as cordas baratas para estudantes, para iniciantes, elas têm um campo de oscilação que dificilmente vai conseguir deixar no centro, no meio, né, no zero ali, tá? Então, também não é só por conta da prática de afinar, mas também pela qualidade do instrumento, tá? Então, vejam bem que a tendência é que a corda sempre cai a afinação. Então, um instrumento que está uma semana parado, aí vocês vão pegar esse instrumento, ó, um ponteirinho aqui, ó, né? Então, à medida que vocês vão apertando a fixa aí, o microafinador, né? Ele vai chegando para frente, claro. Lembrando que vamos devagar nessas tarraxas, né? Mas a microafinação, a rosca dela é bem fina, dificilmente vocês vão conseguir apertar ela de forma que arrebente a corda, né? Então vocês vão apertando e o ponteiro subindo, né? Até que ele chegue ao meio. À medida que vocês vão apertando, ele vai subindo. Quando acender o verde, tá? Que a afinação está boa, né? E para quem aí já está estudando teoria musical, né? Se não estiver na nota daquela corda, tiver muito tempo sem afinar, ou tiver com corda nova, né, que cai muito, né, ele vai estar numa nota próxima, e geralmente uma nota que está abaixo, tá? Então, antes do Mi vem o que? O Ré, né? O Ré sustenido, pode parecer escrito também o Mi bemol, tá? Lembrando que Mi bemol e Ré sustenido são a mesma nota, tá? A diferença é só que é uma subindo, a outra descendo, mas é a mesma nota. Então, o Mi bemol, ó, vai aparecer com um Bzinho aqui minúsculo aqui, ó, tá? Deixa eu fazer melhor aqui. O símbolo do bemol é esse aqui, ó, tá? Um B minúsculo, tá? Agora, lembrando que o bemol ele já existe muito antes da letra, então esse símbolo aqui, tá? Não tem referência a nenhuma letra, embora se pareça a letra B minúscula, tá? Mas Mi bemol, assim como ele pode aparecer também, ó, o Ré sustenido, tá aí o Ré sustenido, tá? Que é a mesma nota, tá? Com nomes diferentes. A única diferença é que é o Ré subindo ou o Mi descendo, mas é uma nota que fica entre o Ré e o Mi. É esse espaçozinho, né? Que tem entre o Ré e o Mi. Nós temos aí o Mi bemol. Então, quando a nota descer demais, ela vai estar numa nota próxima, tá? Ela não vai estar numa distância tão grande, né? Quando colocamos cordas novas, geralmente desce mais, tá? Mas, mesmo assim, não é uma distância tão grande, a não ser que esteja desregulada, a tarraxa esteja frouxa e esteja voltando mesmo, tá? Aí o violino, depois dele ter sido regulado, ele não vai retornar tanto, né? Com exceção de corda nova, ele vai estar numa nota abaixo, tá? Ré, tá?
no máximo dó, tá? Então, e caso ele tiver muito tempo parado também, tá? Meu violino eu tô há 1 mês, 2 meses sem tocar ele. Eu peguei ele, como tá com umas cordas boas, estava muito bem regulado. A diferença era mínima, tá? Tava dentro do verde, como se diz aqui, né? Dentro desse espaço verde. Então, essa aí é o espaço, né, que as notas elas podem oscilar. Então, quando está caindo demais a nota é porque o instrumento realmente está desregulado, tá? Mas isso aí é matéria para uma outra aula, tá? Então, raramente, às vezes você pode apertar demais e esse ponteiro está aqui, ó, tá? Então, na microafinação vai ter que afrouxar. Muitas vezes essa microafinação chega até o final, já apertou tudo, não tem mais para onde apertar. Aí vai ter que ser apertado na tarraxa, tá? E na tarraxa eu não vou ensinar agora a apertar porque é um risco muito grande de arrebentar, tá? Ela tem um salavanco, né? Principalmente os violinos de estudante, né? Que muitas vezes não é usado a madeira apropriada. No caso dessas tarraxas, né? São feitas dos galhos do carvalho, né? E violino, muitos violinos de estudantes, essas tarraxas é de plástico ou uma madeira que não é o carvalho. Então isso já dificulta muito, né? Porque num salavanco, né, num coice que quando a gente aperta, né, ela dá um salavanco, às vezes quando está muito áspero, e acaba arrebentando a corda. E é matéria para uma outra aula. Um violino parado por um longo tempo, ou mesmo com cordas novas, se afastaria da nota da qual deveria soar, migrando para outra nota. Daí, além da percepção auditiva, usaremos outro sentido, o tato, né? Então, nós temos aí, ó, a imagem do violino, tá? Então, pessoal que é iniciante aí, a afinação mais fácil é tocando com um polegar como se fosse um violão, tá? Recomendo vocês tocarem na direção do espelho, porque é onde passa o arco fica grudado o breu, né? E acaba esse breu, né, grudando sujeira do dedo e ficando danificando o instrumento, né? A corda, o breu ele protege a corda, então não deve ser tocado o polegar onde passa o arco do violino, né? Que fica cheio de breu, né? Então, após um tempo de treino, percebemos que as cordas têm uma elasticidade em comum. Estando baixo, a corda estará frouxa, né? E com um som baixo. E acima acontecerá o contrário, né? Se você apertou demais, a corda vai começar a ficar dura e se você não parar por ali, ela vai arrebentar, principalmente a número 1, tá? As demais ainda suportam uma certa pressão, mas a corda Mi, a primeira corda, ela arrebenta à toa, tá? Mas quando você estiver chegando no sol, no lá já está arrebentando. Então tem que ter um cuidado muito grande aí, tá? Por isso, iniciantes afinam tocando as cordas com o polegar, como se fosse um violão, para evitar que as cordas se arrebentem, tá? E quando esse polegar toca, ele para na próxima corda, tá? O dedo repousa na próxima corda, para quando vocês tocarem, não encostar em outra corda e ressoar 2 sons em vez de um, né? Acaba ressoando 2. Então, toca a corda e repousa o dedo na corda, né, que está do lado, tá? Para que não
venha tocar em outra corda do violino, e para que você possa conseguir tocar de novo sem precisar de olhar para o instrumento, né? Você vai estar olhando para o afinador, então quando você tem uma referência, o dedo para próximo, né? Você consegue retornar. Se o dedo está solto, você vai ter que olhar para o violino para achar a corda que tem que ser tocada, tá? Então dessa forma. Eu vou até fazer aqui um. Ó. Observe que o meu dedo para na próxima corda, ó. Viram aí? Tá? Então eu prendo o violino aqui como se fosse um violão, porque dessa forma, eu quando soltar a mão para apertar a tarraxa, ele pode vir a cair no chão, tá? E ele estando aqui preso ao corpo, ó, eu faço igual um violão mesmo, ó, tá preso aqui no braço, tá preso aqui nessa mão também, tá? Então quando eu for aqui para microafinação, ele não vem a cair no chão, tá? Então é dessa forma que afinamos o violino. Chegamos ao final da nossa primeira videoaula, e no final de nossas aulas traremos uma mensagem de autoestima e perseverança. Um ladrão rouba um tesouro, mas não furta a inteligência. Uma crise destrói uma herança, mas não uma profissão. Não importa se você não tem dinheiro, você é uma pessoa rica, pois possui o maior de todos os capitais, sua inteligência. Invista nela, estude. Augusto Cury. Muito obrigado a todos que assistiram até o final dessa videoaula. Até o próximo vídeo.